O poder de Deus invade, a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecham as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus abençoando, olhe para o lado e veja seu irmão se alegrando. Ouço as línguas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o seu momento. E o poder de Deus, e o poder de Deus invade, a igreja e os obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecham as portas, e os demônios vão fugindo, É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Mas se você quiser sentir, amém, meus irmãos? Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 8 ao 15. Vou pedir por gentileza o pastor Carlos ler no microfone, tá bom? Para melhor compreensão. Amém, meus irmãos? Que são bastante versículos. 7 versículos, né? Graças a Deus. Som. Capítulo de número 2, do verso 8 ao verso 15, está escrito assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnit-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais existir
diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Deus abençoe, meu pastor. Coloque a mão no coração, uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua poderosa palavra. Enche, Senhor, os nossos corações da tua palavra, porque nós precisamos de ti. Prega comigo, Senhor. Confirma o teu poder na vida de todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, eu vou falar devagar, bem devagar, para não forçar muito, porque só Deus vai ter misericórdia. Mas Deus me deu graça. Amanhã eu tenho, que eu estou colaborando ali, dando ensinamento bíblico numa congregação. Sexta-feira eu tenho mais uma agenda. Então eu espero que Deus venha ter misericórdia e me dar graça. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Quero falar aos irmãos que nós somos a geração de Cristo. Diga comigo assim: somos a geração de Cristo. Moisés, meus irmãos, foi o libertador do povo hebreu do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho e caminharam, peregrinaram 40 anos no deserto. É sabido dos irmãos essa história bíblica. Mas depois de tudo, a Bíblia afirma para nós que Moisés, ele veio a falecer. Não é? Como tudo tem um tempo determinado por Deus, Deus recolheu o servo de Deus. Mas o Senhor já havia preparado um sucessor para Moisés. O seu nome é Josué. Josué, que significa salvação, né, meus irmãos? É uma forma do grego Cristo, né? Ou seja, Jesus, salvação, é o significado. E Josué, então, meus irmãos, posterior à morte de Moisés, ele começa a governar o povo. Nós vemos o 6º livro da Bíblia, cujo nome, né, Josué. E ele, meus irmãos, começa a colocar aquele povo diante da terra que Deus já havia prometido, chamada Canaã, que hoje, atual, Palestina. Atravessou o Jordão, semelhantemente com Moisés, atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus, atravessaram o Jordão, adentraram sobre as terras de Canaã, que Deus prometeu e entregou na mão deles. Todos os dias que Josué estava vivo, Deus deu vitória para esse povo. Todos os dias, Deus era com ele. Mas veja bem, irmãos, nós chegamos aqui no livro de Juízes, e o capítulo 2, depois que a terra foi distribuída, um pedacinho de terra para cada um, porque era 12 tribos de Israel, para cada família foi distribuído um pedacinho de terra, uma proporção de terra. E logo na sequência, nós vemos aqui o relato da morte de Josué. E agora, Moisés foi um grande líder, Josué foi um grande líder. Agora eles entram, meus irmãos, aqui no livro de Juízes, no período teocrático, que nós entendemos a teocracia, o governo de Deus. Ou seja, não tem nenhum homem como líder, não tem um rei, não tem um profeta, não tem um sucessor. É bem verdade que se Deus quisesse, igreja, Deus havia preparado um sucessor, mas Deus permitiu assim. Eu creio, pelo que eu medito, que Deus queria provar a fé daquele povo mais uma vez na presença dele, para ver realmente se eles tinham
fidelidade a Deus. Mas o que aconteceu, igreja? Com a morte de Josué, veio uma transição de geração, veio uma mudança de geração, o qual ali não conhecia o Deus que abriu o mar vermelho, o qual não conhecia do Deus que fez brotar água da rocha, que tratou do povo com o maná, do Deus que tirou o povo hebreu do Egito com mão forte, meus irmãos. Uma nova geração. E o que nós podemos meditar aqui, que aquela geração que veio nova, não teve, irmão, aquela profundidade. Embora quando nós lê Deuteronômio, nós vamos ver que significa lei, ou repetição da lei. A lei foi repetida ali para o povo, falava novamente no 5º livro do Pentateuco. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, em Juízes, que aquele povo, aquela nova geração, estava desprovida de conhecer a Deus. Se nós for olhar, irmãos, sobre as gerações, tem mudança quando há uma transição. E foi um perigo muito grande, irmão, nessa mudança de geração, porque foi atacada a cultura deles, foi atacada a identidade deles, e o principal, foi atacada a fé deles. Ou seja, quando eu digo atacada, eu quero dizer atingida. Cultura, identidade e fé. O inimigo investiu aí. Ao ponto, meus irmãos, deles começarem a adorar Baal. Ao ponto deles começarem a adorar o Deus Baal dos cananeus e outros deuses mais, que representavam a fertilidade na cultura daquela época para eles. E isso trouxe, meus irmãos, a ira de Deus. Quando eles começaram a se voltar a outros deuses, quando eles começaram a meio que praticar o que nós chamamos de sincretismo, uma mistura, sincretismo religioso começou a se misturar, enfraqueceu a identidade, enfraqueceu a cultura judaica, enfraqueceu o principal, a fé deles. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, com essa questão de sincretismo, de misturas. Eu sou uma pessoa que eu fui criado desde pequeno com duas vertentes religiosas. Eu disse duas vertentes religiosas: evangélica e espírita. Eu ia para a casa da minha avó, tinha um centro espírita. Eu ia para a casa da minha mãe, tinha Bíblia, tinha louvor. Olha só. Quando está compreendendo, diga a glória a Deus. Então, essa mistura de religião, esse sincretismo não dá certo. Porque se aquela geração enfraquecida, a raiz deles tinha que estar fortalecida, a cultura deles tinha que estar fortalecida, a fé deles tinha que estar fortalecida, porque a hora que viesse outras propostas, eles não viessem enfraquecer. Então, não vamos se misturar, irmãos, porque a nossa geração não tem que ser uma geração fraca, que tem a fé fraca, que tem a identidade fraca, que tem a cultura fraca, mas a nossa geração tem que ser uma geração de Cristo na presença dEle. Tem que ser uma geração, aleluia, que preserva aquilo que é bíblico, que preserva aquilo que é verdade, que é a palavra de Deus, que preserva aquilo que é espiritual, que vai te levar para o céu. Não bobagem. Com permissão do pastor, eu vou usar um exemplo aqui. Não se ofenda, tá, irmão? Não é crítica, é um exemplo, tá bom? Por exemplo, a nossa igreja foi pintada de que cor? Posso usar esse exemplo, pastor? Preto é do Satanás? Por quê? Porque Deus criou todas as cores. Sim ou não? Foi o capeta que criou o preto?
O amarelo, o azul, o vermelho? Foi Deus. Deus criou tudo, e cada um tem um gosto. Sim ou não? Não é assim? Mas eu cresci ouvindo que vermelho era da pombagira e preto era do cão. Quem está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Estão se ofendendo com isso? Quem está dando para entender? Mas aí eu comecei a entender que se chama legalismo. Isso não é bíblico, isso não é algo de você preocupar. Se preocupa com a cor da roupa, se preocupa com a cor do carro, se preocupa com tanta coisa. Mas são pessoas que estão com a fé fraca. São pessoas que estão tirando a sua identidade cristã, a sua identidade verdadeira, bíblica da presença de Deus, e dando ouvido a legalismo, a coisas que não vão ajudar a sua fé em nada. Mas Deus, Ele olhou para aquele povo e a idolatria entristeceu a Deus. A mistura de religião, de coisa entristeceu. Idolatria, irmão, não é só imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor, que é digno de toda a glória, de todo o poder. Se tomar o lugar de Deus, seu celular é idolatria. Se os bens materiais que você possui tomar o lugar de Deus na tua vida, é idolatria, igual o povo hebreu aqui, que estava desprovido, a transição daquela geração, e começou a adorar Baal, é igualzinho. Não simplesmente uma imagem de escultura, você se prostrar diante dela, mas tudo na sua vida que vinha atrapalhar a sua espiritualidade, atrapalhar a sua fé, atrapalhar você chegar mais a Deus, é idolatria. E aí a Bíblia afirma aqui em Juízes que a mão de Deus foi contra eles, irmãos. Os inimigos começaram a se levantar contra o povo e começou a prevalecer contra eles. Aí o que acontecia? Quando o inimigo se levantava, prevalecia, eles começavam a se humilhar. Aí Deus levantava os que nós chamamos de juízes ou libertadores, como os famosos que os irmãos conhecem, Sansão, Jefté, Eutico, que era canhoto, que eu acho muito interessante esse juiz. Débora, uma profetisa, e tanto outros juízes, Gideão, que Deus começava a levantar e libertava o povo. Aí eles viviam 30, aí eles viviam 40 anos em paz, e depois a fé deles oscilava novamente. Quem está compreendendo, meus irmãos, que Deus está falando para todos nós aqui? Nós não podemos deixar a nossa fé enfraquecer, irmãos. Nós não podemos deixar o inimigo vir com coisas para deixar a nossa fé oscilante, a nossa fé frágil. Não, nós temos, meus irmãos, que confiar inteiramente nesse Deus pela fé. Nós temos que ser uma geração que ensina, uma geração que nós possamos ter a Bíblia na ponta da língua, não só na língua, mas no coração, na boca, no coração, na alma, na vida, porque somente através dessa palavra. O reformador Lutero, ele diz assim, é somente a Escritura, é somente a fé, é somente Cristo como mediador, é somente a Ele a glória, aleluia. Se não for Ele, irmãos, nós não conseguimos vencer a idolatria dos nossos dias. Nós temos uma questão de gerações, a geração Y, a geração Z e a primeira geração, acho que é X, X, Y, Z. A Z é a de 1995 a 2010, que é essa geração da era digital, Quem nasce em 2010, por exemplo, parece que já nasce com um tablet na mão, Quem está compreendendo? Amém, meus irmãos? Já nasce afiado nas questões aí digital, celular, computador, todas essas questões. Mas quando nós fala de Bíblia para eles, por incrível que pareça, meus irmãos, é difícil. Sabem tudo, Bíblia, sabem tudo,
Mas a gente procurar num celular, por exemplo, para mim que sou uma pessoa com deficiência visual, uma Bíblia digital para mim no celular é algo tremendo, é algo que revolucionou para nós que tem deficiência visual, porque a gente vai ouvir o leitor de tela ler para nós ali a Bíblia. Mas com toda essa facilidade, ainda a dificuldade, meus irmãos. A pessoa acorda, não tem problema você usar, irmãos, mas nós temos que ter a temperança, nós temos que ter o domínio próprio. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é idolatria, e vai nos afastar, nós vamos se afastar de Deus. E aquele povo, meu irmão, por não ter esse ensinamento forte, por ali ter essa questão tão difícil, meu irmão, eles pereceram ali os juízes. Ou seja, na época do juiz, na época da teocracia, poderia ser diferente, porque o que nós mais almejamos é que Deus governe a nossa vida, é que Deus controle a nossa vida em tudo, é o que mais nós almejamos, meu irmão. Na política, na educação, na segurança, na família, em tudo. Mas eles caíram numa decadência, porque eles eram oscilantes, eles não tinham uma constância na vida deles, eles eram inconstantes. Quando estava bem, daqui a pouco começavam a se misturar de novo, ao sincretismo de novo, e a fé deles ia só enfraquecendo. Não vamos deixar nossa fé enfraquecer por nada, irmão, nem por cultura, nem por costumes, nem por nada, mas que a nossa fé possa ficar viva diante da presença de Deus, na presença do Senhor. Quero manter a minha fé viva. Como que eu fujo, irmão João, de enfraquecer a fé? Uma das coisas muito interessantes para nós ter uma fé viva é Mateus capítulo 4 versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus na nossa vida. Aí pode vir o que for, cananeu, tanto eu, perizeu, jebuseu, pode vir o que for, não vai atingir a nossa fé, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo, aleluia. Outra forma para nós não enfraquecer a identidade, a fé, ou a cultura de uma forma coerente com a Bíblia, meus irmãos, é a oração. Amém, igreja? Todas as vezes que aqueles homens clamavam, Deus levantava um juiz para julgar a causa deles. Toda vez que eles se humilhavam, Deus dava vitória, e eles ficavam dezenas de anos, décadas em paz na presença do Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim que responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe, nos diz a palavra. Essa ordem não é do presidente da república, do prefeito da cidade, não, essa ordem, clama a mim, é dada pelo próprio Deus, através da tua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, a palavra na nossa vida, e oração, irmãos. Isso vai livrar nós de ter a fé atingida, de ter aquilo que é bom que nós aprendemos atingido. Uma coisa muito importante que nós ensine também para gerações é a questão da vigilância. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Mateus 26:41. O próprio Jesus, ele disse isso aos discípulos quando estava no Getsemane. Ele olha para os discípulos que não conseguiam orar porque estavam entristecidos. Jesus ia, orava, voltava, e os discípulos dormindo. E Jesus advertiu os discípulos dizendo: olha, não consegue orar pelo menos 1 hora. Então Jesus disse para ele: vigiai e orai, porque... ou seja, para não cair em tentação. Ou seja, irmãos, a vigilância na sua vida. O que nós entendemos com vigilância? Ser uma pessoa mais atenta. Gideão, por exemplo, ele separou aqueles homens que vigiavam. Foi posto à prova os homens sobre a água,
Aquele que afundava o rosto dentro da água e não olhar para um lado nem para o outro, esse descartou. Mas aqueles que olharam para um lado, olharam para o outro, para ver se o inimigo não vinha, Gideão, por Deus, separou ali para enfrentar a batalha. É esse crente que Deus quer, irmão, esse crente que confia na palavra, esse crente que ora, esse crente que está atento perante as estratégias do inimigo, as afrontas do inimigo contra a nossa vida. Aleluia, quem confia nesse Deus, aleluia, oh glória a Deus, temos que confiar nesse Deus, irmão. Nós não podemos deixar essas questões de misturar coisas na nossa vida que possam enfraquecer a nossa fé, enfraquecer a nossa vida com Deus. Que a mão de Deus esteja ao nosso favor, não contra nós. Que a mão de Deus esteja ao favor dessa igreja, aleluia, para que nós possamos vencer as batalhas na presença do Senhor. Irmão João, quem vive de passado é museu. A gente ouve muito isso. Irmãos, esses princípios que eu estou falando para os irmãos, eu aprendi da forma mais cruel que os irmãos imaginar. Acho que eu estou exagerando um pouco para os irmãos sentir, mas foi cruel. Você tem que orar. O pastor trancava nós no lugar e dava um espramão nós, ó. Quem não vinha orar das 18 era das 18 às 19h30, você não vai cooperar. E nós tínhamos que estar lá sábado, que era o culto de jovem, e estar orando. Olha só a diferença. Vocês não estão entendendo que é um zelo que a pessoa tinha com a gente, pela nossa alma. E eu aprendi essas questões muito forte, assim, de uma forma pressionado. Hoje, claro, eu tenho meu entendimento, a gente tem uma mente diferente, mas foi a geração que passou, era assim. Ia te chamar a atenção, às vezes chamava atenção. Estou falando isso para os irmãos entender mesmo o que a gente viveu, né? Me amadurecemos, às vezes chamava atenção no meio de todo mundo. Quem já viveu um pouquinho disso alguns anos atrás, irmão? Será que é só, meu Deus, estou me sentindo velho, meus irmãos. Pastor, você não passou essas provas, pastor. E era culto, irmão, na situação que eu estava, todos os dias, era 4 vezes no culto que você tinha que estar, você não participava da ceia. A gente passou tudo por isso, e eu louvo a Deus, porque me amadureceu. Hoje eu tenho um entendimento mais esclarecido, hoje eu tenho um entendimento, vamos dizer assim, fora do legalismo, fora do moralismo, né? É claro que tem um moralismo bom, mas um moralismo que não é interessante. Mas estamos aqui para glorificar esse Deus, isso é que importa, amém, meus irmãos? Porque aquilo que nós aprendemos, então nós temos que passar para as pessoas, como aqui, nós estamos falando de geração, esses princípios, oração, Bíblia, vigilância, isso é a base, meus irmãos, que vai fazer nós fortalecer na presença do Senhor. E aí, eu acredito assim, que pela fé, Deus vai revelando a profundidade da palavra, através de você clamar, de você estar na igreja, de você ser uma pessoa vigilante, obediente, não é? Tudo isso faz assim algo tremendo na nossa vida. Uma vez eu ia pregar num lugar, faz um tempo já isso, foi bem no meu início da minha conversão, que eu comecei a pregar, né, aquela empolgação toda, uma pessoa sem visão pregar, isso aí é um milagre, né, os irmãos, é algo extraordinário, né? Aí os irmãos ficavam chamando a gente para pregar. Aí eu fui lá para o meu pastor, falei, pastor, dia tal, eu tenho uma festividade para pregar, eu posso ir? O pastor falou assim para mim, reunião, não vai. Eu falei, meu Deus, será que eu expulso? Eu mando Jesus queimar? Quem está entendendo, meus irmãos? O pastor disse não. E aquele não foi tão forte assim, que eu não tive nem força de reagir. E eu não fui pregar. Fiquei na reunião, triste, encabulado. Falei, olha, pastor, é o Satanás, né? Não quer deixar a gente fazer a obra. É o capeta isso aí. Mas depois eu comecei a refletir, irmãos, e Deus começou a falar comigo. Eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas tremendas. Não é um dia que você não foi, e eu fui na reunião, nós recebemos ali a benção,
Mas eu fiquei com isso até hoje, na minha mente. Proibiu eu de fazer a obra? Não. Mas eu entendi, meus irmãos, e agora eu entendo que Deus, Ele está aprovando a nossa fé, porque é assim. Deus, Ele trabalha na nossa vida, Ele vai revelando a profundidade, nós vamos pegando experiência com Ele. Mas tem coisas, meus irmãos, que não é costume. Tem coisa que é Bíblia, oração é Bíblia, palavra é Bíblia, vigilância é Bíblia, está na presença de Deus, é a palavra de Deus que ordena para nós, isso é palavra de Deus para a nossa vida. Então temos que ter cuidado com essas misturas, meus irmãos. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu sei que os irmãos entendem ser reservado, no sentido assim, até certas conversas para mim já não, sabe, eu já não se misturo, dependendo das brincadeiras, eu já fico meio estranho, amém? Ah, irmão, você é o santarrão, não é isso, a gente se sente mal, não sei se os irmãos é assim, tem coisa que eu já não me sinto bem não, como cristão não, já não falo nada, não ofendo. Tem um irmão que eu conheço, ele é um grande amigo meu, não posso falar o nome, eu amo ele no Senhor, que é uma pessoa que me ajuda muito, pena que eu não posso falar para os irmãos, mas ele vê assim, ó, os irmãos brincando, dando risada, ele não dá risada não, é verdade, é difícil, ele fala assim, onde que está na Bíblia que é para dar risada? Ele brinca, né? Eu falo, irmão, mas... E aí não adianta falar, é o jeitão, ou seja, é o temperamento da pessoa, cada um tem um temperamento mais extrovertido, outro, e as pessoas não entendem isso, ele acha que, amém, igreja? Glória a Deus. Aí ele fala que não pode dar risada não, e aí nós fica tudo sério quando fica perto dele. Mas são pessoas que, sabe, irmãos, Deus, Ele tem levantado, Ele tem usado, são gerações diferentes, pessoas diferentes, mas nós vamos dar lugar para o Senhor. Vamos ler mais um texto, irmãos? Só mais um texto para nós já terminar. Estamos falando de idolatria, questão de se misturar, mas se caso nós se misturar, nós temos que estar sendo usado pelo Espírito Santo, e com sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vou pedir para o pastor ler, por gentileza, pastor, 17 de Atos, versículo 29, versículo 30, por favor, pastor. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém, pastor. Igreja, esse texto é Paulo, o apóstolo Paulo chegando na cidade de Atenas, na Grécia. Essa cidade é uma cidade que tinha idolatria, templos, o berço da filosofia. Só que quando Paulo chegou ali, ele usou um recurso que aquele povo tinha ali. Por exemplo, eles tinham um altar ali, um templo, um lugar ali que era o Deus desconhecido. Ele pegou daquela questão ali dos deuses desconhecidos e começou a falar para eles que o Deus desconhecido que eles estavam adorando ali era, na verdade, não era aquilo, na verdade era o Deus que criou os céus e a terra, era o Senhor Deus. Então ele usou um exemplo para chegar ao coração daquele povo com sabedoria, pregando contra a idolatria de Atenas. E aí ele afirma aí no versículo 29, nós somos geração de Deus, ou nós somos a geração de Cristo, aleluia. Porque a geração de Cristo foi mesmo aquela geração do ano 1, aproximadamente até o ano 30, ou 33, que Jesus veio, andou nessa terra, encarnou-se, né? Não reencarnação é heresia, é antibíblico, mas ele veio aqui em forma de homem e pregou o evangelho, e posteriormente ele foi, aleluia, crucificado, aleluia, se entregou por nós na cruz, derramou o teu sangue, pagou o alto preço, dizendo tetelestai, está consumado, ou seja, está pago, aleluia. E de repente
repente vem o capítulo 2 de Atos Apóstolos, Pentecostes, ali todos estavam reunidos e foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, e aí vem, meus irmãos, os apóstolos pregando a palavra de Deus. Essa é a geração de Cristo que nós temos que seguir, a geração cheia do Espírito Santo de Deus, a geração cheia da palavra de Deus, a geração que tem fé para orar, que não tem uma fé enfraquecida na presença do Senhor, uma geração que tem a sabedoria, igreja, para lidar com os problemas atuais. No ano de 2018 eu entrei na faculdade, estudei lá presencial 2018 e 2019, aí depois a gente, por causa da pandemia, eu tive que fazer online e concluí o meu curso, graças a Deus. Mas o primeiro TCC, trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado lá, foi o tema Descaracterizando a Bíblia. O primeiro tema de TCC que teve na sala. O camarada pegou argumentos científicos, alguma coisa, para querer dizer que a Bíblia é um mito. Não é verdade. Pena que a gente, por evitar contenda, tem uma frase de um livro, o pastor até citou o nome do livro aqui, aí fugiu, Especialista em Pessoas. Tem uma frase nesse livro que eu gosto muito, que é assim: nem tudo eu posso falar. Isso não é falta de sinceridade, é sabedoria. Eu não pude falar nada, mas deu vontade de falar para ele: você não pesquisou sobre os manuscritos do Mar Morto, assim, né? O rolo que estava lá na tal, assim, totalmente distorcido, meus irmãos, o que eles ensinam. E é preciso nós ser essa geração de Deus, que aprendeu com Jesus, que aprendeu com a palavra, para que nós possa vencer tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não vai levar o tempo de ignorância desse povo, mas Deus chama toda essa geração para o arrependimento na presença dEle, para que essas pessoas se arrependam da sua idolatria, para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e se volte totalmente ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê nesse Deus poderoso, aleluia, louvado seja o nome dEle. E aqui eu encerro, meu irmão, com esses dois textos. E eu acredito, irmãos, que nós seguindo o que a palavra fala, na oração, na palavra, na vigilância, é o suficiente para nós chegar até o céu na presença dEle e conseguir também ganhar almas para Deus. Amém? Fique de pé, eu vou terminar. Aleluia. Cante assim um pedacinho desse louvor comigo assim, meus irmãos. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo para adorar outro Deus. Os leões estão ungindo sempre, louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados nos, com o risco de morrer, mas o que lhe importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu corpo. Adore a Ele, aleluia. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, preciso ser fiel.
mais uma vez. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é. Seu coração é exclusivo para adorar a Ele, aleluia. Vivo só pra Ti, não abro mão do céu. Preciso ser fiel. Mais uma vez, Senhor, não vou dividir a mim. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é digno. Nosso coração é exclusivo para Te adorar, o Senhor é o único Deus, aleluia. Vivo só pra Ti, não abro. Prefiro ser fiel. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida. O Senhor, que o Senhor coloca sobre nossa vida a fidelidade, meu Pai, nós possa guardar os Teus princípios, meu Pai. Confirma, Senhor, o Teu poder sobre a nossa vida, é o que eu creio, em nome de Jesus. Palmas que aplaudam o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Quem está abençoado, diga amém. É isso aí, meus irmãos. Não divide sua adoração. São muitas as retaliações que vêm sobre nós para tentar fazer a gente perder a fé, a palavra. Como o nosso irmão João disse, os homens aí tentam de tudo, né, para tentar provar a ineficácia da Bíblia, para tentar provar a insuficiência da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é suficiente. Spurgeon diz que nós nem precisa defender a Bíblia, é só dar liberdade a ela e ela rugirá como um leão. É só dar liberdade à Bíblia, ela por si só, ela tem conteúdo suficiente para provar que tudo que está escrito, irmãos, é a palavra de Deus. Escute uma coisa: a Bíblia não contém a palavra de Deus. Escute isso, porque existe uma seita aí fora que tenta mostrar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia não fala sobre Deus apenas. A Bíblia é a boca de Deus para nós aqui através dos textos sagrados. Amém? Que Deus continue te abençoando. Sexta-feira teremos um grande culto de adoração, teremos um grande culto de celebração. Tivemos aí, irmãos, 4 dias de festividade, e eu sei que muitas pessoas também trabalham, chega tarde do serviço, mas nem só de festa viverá o homem. Amém? Não seja crente festeiro não, seja crente firme, constante. Eu sei que muitas pessoas não vieram devido ao trabalho, devido ao cansaço, normal. Ninguém tem que picar cartão na igreja. Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele está presente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Amém? Então sexta-feira, se você puder estar aqui, você vai ouvir uma palavra de Deus que vai alimentar a sua alma, vai te dar direção, vai te manter na comunhão, e o nome de Jesus será glorificado. Amém? Vamos terminar esse culto. Domingo, culto com a família. Se você não puder estar aqui na sexta, se esforce e venha no domingo, que é com a família, e vai ser uma bênção. Amém? Feche seus olhos. Nosso irmão João orou. Eu quero também terminar esse culto orando por você. De repente você entrou aqui com alguma causa, algum problema, de repente a enfermidade. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo. Amém? Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esse culto maravilhoso. A Tua palavra diz, ó Deus, que aquilo que nós pedirmos em oração, não duvidando, crendo, receberemos. Senhor, se há alguém no nosso meio aqui enfermo, se há alguém no nosso meio precisando de um milagre,